O vídeo que eu ia fazer hoje nem ia ser sobre isso, mas eu estava lendo o livro do Paul Gravett e tem coisas aqui que eu achei extremamente problemáticas que eu acho que valia a pena tratar delas pelo menos um pouquinho. E está principalmente relacionado à forma como o Gravett reproduz um padrão de contar a origem do mangá. E como isso está relacionado a uma divinização absoluta do Tezuka, que não é culpa do Tezuka, mas mais da forma como a narrativa é contada a ponto de ignorar muita coisa que é extremamente importante para a história dos quadrinhos no Japão. O Gravett cai naquela cilada que muitos dos historiadores ocidentais dos quadrinhos japoneses caem, que é começar uma história dos quadrinhos japoneses a partir do que não é quadrinho, ou seja, falar do Ukiyo-e, do Toba-e e de várias tradições de desenhos japoneses antigos, sendo que a maioria dessas obras que eles comentam são de gravura, e que gravura nem é desenho, gravura tem toda uma autonomia em relação à pintura e o desenho, que inclusive merece eu fazer um vídeo depois só tratando disso, das questões específicas da gravura, e de como elas se relacionam ou não com os quadrinhos. E depois desse foco em todas essas linguagens que não são quadrinhos, porque elas têm uma autonomia específica, elas estavam sendo feitas dentro de um sistema de produção específicos e levando conta outras regras que não eram dos quadrinhos. Ele não pula diretamente para o pós-guerra, porque ele dá uma paradinha nos anos 30 para comentar o Norakuro do Tagawa Suihō. Nessa narrativa dele, o Norakuro é apresentado como um personagem engraçado que em algum momento foi cooptado para se transformar num personagem de guerra e fazer propaganda da guerra. E que só isso já é uma distorção enorme, porque a série original do Norakuro, inclusive eu fiz um vídeo tratando só do Norakuro do Tagawa, que ela começa em 31 e vai até 1941, e a história já começa com a narrativa do personagem, que é um cachorro que entra pro exército de um país de cachorros, mas a questão é que de modo nenhum a gente pode dizer que o Tagawa era um cara que ele compactuava com o governo, que ele fez o personagem dele entrar pro exército para fazer propaganda do governo. Porque assim, ó, o Tagawa é um cara que quando ele tinha 19, 20 anos, ele foi obrigado a prestar serviço militar obrigatório. E eram uns 3 anos de serviço militar obrigatório. E muito das narrativas do Norakuro no exército é justamente sobre o Tagawa tratando da experiência que ele teve de ser obrigado a fazer parte do exército. E depois disso, nas últimas histórias do Norakuro, inclusive ele deixa o exército, ele pede baixa. E em 1941 as histórias se encerram. E numa das cartas do Sakamoto Gajo, que é o autor do Tankitankuro, ele comenta da pressão que o governo fazia, principalmente o Ministério da Educação, em cima dos editores para pressionar os autores, para que eles começassem a fazer propaganda de fato do governo, do militarismo, conforme o governo japonês do período queria que fosse feita a propaganda. E o Sakamoto Gajo, o Tankitankuro, tinha recém sido publicado o primeiro volume encadernado, o segundo arco estava em andamento, e ele simplesmente largou tudo, ele largou a série e foi embora para a Coreia, porque ele queria escapar da censura e ele não queria ser obrigado pelo governo a fazer as histórias em quadrinhos fazendo propaganda militar para o governo. E ele conta que quando ele chegou na Coreia, ele estava caminhando por lá e encontrou o Tagawa Suihō, o autor do Norakuro. Ou seja, o Tagawa Suihō, ele fazia o Norakuro, ele começa o Norakuro como personagem num contexto militar. Um tanto sim vai ter um imaginário nacionalista, mas uma parte é porque ele queria tratar das coisas que ele passou quando ele foi obrigado a fazer parte do serviço militar. No final ele fez o personagem dele abandonar o exército, e quando teve a pressão do Ministério da Educação em cima do editor dele para fazer pressão nele, para ele fazer propaganda militar, ele largou o Norakuro e foi embora para a Coreia para não compactuar com esse discurso do governo. Então a ideia do Gravett de simplificar o Norakuro a esse ponto de ele é um personagem engraçadinho que foi cooptado para o governo para fazer propaganda, eu achei esse um primeiro problema a tratar dessa produção de quadrinhos dos anos 30. O outro é o como ele reduz a importância dos quadrinhos dos anos 30. Porque ele defende aqui uma tese de que os japoneses tiveram uma grande surpresa quando eles encontraram em contato com os quadrinhos dos Estados Unidos depois da guerra, que foi uma grande surpresa, uma produção represada, e aquilo impactou eles um monte, e a partir dali aquilo mexeu com o Tezuka, e ele incorporou várias técnicas de cinema que até então eles desconheciam e tal. Só que a gente sabe, assim, primeiro, a produção de quadrinhos japoneses na década de 30 era enorme. Inclusive o Norakuro foi o primeiro personagem a ficar famoso com produtos licenciados. Tinha brinquedos oficiais do Norakuro, tinha
brinquedos piratas do Norakuro nos anos 30, tinha um parque de diversões temático do Norakuro no Japão nos anos 30. E eu comentei em outro vídeo sobre como o livro do Hosokibara Seki, a história do mangá japonês de 24, criou um mito de origem do mangá como algo que veio puramente das artes japonesas, sendo que tem vários outros autores posteriores que questionam isso. O Otsuka Eiji é um deles, que vão tratar como os quadrinhos japoneses nos anos 20 já tinham sofrido muita influência dos quadrinhos dos Estados Unidos e da Inglaterra desse período. E essa ideia de que eles foram surpreendidos, no Japão dos anos 30 existia quadrinho pirata do Nikkei, do Popeye e do Tarzan do Hal Foster. Os japoneses não só conheciam a tradição de quadrinhos dos Estados Unidos até os anos 20, até começo dos anos 30, como eles já tinham incorporado aqueles personagens e tinham incorporado várias técnicas. E além disso, tem toda uma discussão de autores japoneses que tratam de como as teorias de cinema eram extremamente populares no Japão dos anos 30, as teorias de montagem de cinema, tanto a montagem estadunidense quanto a montagem soviética. E era meio que leitura obrigatória em todos os cursos de artes e de ciências humanas. E além disso, essa diminuição da produção de quadrinhos japoneses, por exemplo, o grande museu do mangá, cujo um dos autores é o Matsumoto Leiji, o autor do Yamato, da Patrulha Estelar. A proposta dele nesse livro é justamente tratar desse limbo. O Hosokibara publicou o livro dele em 24, depois tem esses mitos de o quadrinho japonês surgiu no pós-guerra, e o Matsumoto vai discutir aqui, não, peraí, depois de 24 teve muita coisa, e os anos 30 teve uma produção extremamente fértil. Então o que o Matsumoto faz nesse livro é dar conta justamente desse limbo. Ele vai de 1924, imediatamente após a publicação do livro do Hosokibara, e vai até 59, que é ali quando se estabelece o Gekiga. E ele mostra, olha como depois do Hosokibara e antes do Gekiga teve muita coisa. E ele tem um capítulo inteiro de 100 páginas, que é só mostrando exemplos e tratando de obras e de autores de quadrinhos japoneses que publicaram entre 1924 e 1947. Então, entre 24 e até o pós-guerra, teve muita coisa. Tem 100 páginas de quadrinhos japoneses aqui listados. Então a produção de quadrinhos é enorme. E muito do que o Tezuka fez, muito das técnicas do Tezuka, como eu discuti no outro vídeo, ele simplesmente herdou desses caras. Elas já estavam vigentes no Japão. Então meu problema com esse livro do Paul Gravett é justamente por ele reproduzir esses mitos. Desconfiem sempre quando alguém for apresentar uma narrativa dos quadrinhos japoneses que começa com aquelas coisas com o Kyoei, com o Tobae, com aquelas coisas que não eram quadrinhos, e que pula diretamente pro Tezuka e pro pós-guerra. Ou seja, eles começam com uma coisa que não é quadrinhos e pulam direto para um período em que toda uma tradição de quadrinhos já tinha sido desenvolvida. Então não comprem com facilidade essas narrativas que não mostram esse desenvolvimento inicial dos quadrinhos do Japão. Tá, e por hoje era isso. Obrigado por quem assistiu. Peço desculpas por ficar reclamando aqui de um livro que é um dos poucos livros sobre história dos quadrinhos japoneses que a gente tem em português, mas o fato dele ser um dos poucos faz com que seja justamente mais grave ele repetir esses problemas. E por hoje era isso, obrigado e até o próximo vídeo.